Olá, querido irmão, querida irmã, que a graça do Senhor seja renovada sobre a sua vida neste dia, que a sua família seja abençoada, seja feliz nesse dia, que Deus cuide e derrame graça sobre a sua vida. Neste dia eu queria trazer para você uma palavra do Senhor, segundo escreveu o profeta Isaías, no capítulo de número 6, capítulo número 6 de Isaías, leremos o verso 1 até o verso 7. Queria fazer uma breve reflexão com você neste texto. Diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A palavra de Deus encontra lugar nos nossos corações nesse dia. Irmão, eu imagino que você já deve estar cansado de toda essa situação, de tudo que está acontecendo em nossos dias, de tanto se falar sobre crise, sobre dificuldades. Imagino que você já deve estar cansado de ouvir sobre crise, sobre turbulências, sobre o tempo difícil que estamos passando. Mas eu imagino também que você deve estar cansado também de ver notícias e também acompanhar nas redes sociais a guerra política que tem acontecido. Infelizmente, no nosso país, além de ter que lidar com uma pandemia, com uma crise na saúde, nós estamos vendo que existe ainda uma crise política que tem colocado interesses e ideologias uma contra a outra, ofensas e palavras duras são bombardeadas de ambos os lados. E infelizmente nós vemos que, diante de uma situação tão difícil para o país, os interesses políticos, os interesses particulares, os interesses ideológicos têm sido colocados à frente dos interesses comuns da população. Em vez de todos lutarmos juntos por um mal que atinge a todos, o que tem acontecido é que um tem brigado contra o outro, não por causa da situação da saúde, mas por seus interesses. Ver quais os interesses estão corretos, ver quais as ideologias que são mais corretas, que vão predominar. Quantos amigos, parentes têm feito conflitos, têm desenvolvido inimizades e brigas entre si por causa de seus interesses, por causa de divergências de ideias, somente na área da política e nesse momento que estamos vivendo agora. Infelizmente isso acontece como uma consequência da nossa confiança e da nossa esperança, que é depositada demais em homens, em líderes, em governantes. Quantas pessoas têm vestido camisa, levantado bandeiras de partidos ou de pessoas, de políticos, e defendem com unhas e dentes, e até passam por cima ou arrumam briga e conflito com amigos e parentes por causa dessa defesa dos governantes que eles gostam, dos ideais que são defendidos.
Enfim, quando a gente coloca nossa confiança, nossa esperança, nossa dedicação em líderes humanos, em líderes terrenos, é isso que acontece, porque nós somos todos falhos, todos pecadores, e todos vamos errar uns com os outros, então a nossa esperança sempre vai ser frustrada. E é interessante que no texto que lemos, o profeta Isaías, profeta do Senhor, chamado por Deus, ele estava vivendo em um tempo de crise, também um tempo de guerras, um tempo de confusão, e Deus o chamou para profetizar, para trabalhar nesse período, para servir a Deus nessa época, diante de toda essa situação. É interessante que nesse texto é narrado uma situação específica que por muitos do povo, por muitas pessoas da nação, foi visto como um momento de grande crise nacional, que foi a morte do rei Uzias. Narrado no primeiro verso, ele diz: no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei que governou sobre Judá por 52 anos. Ele assumiu o trono com 16 e governou por 52. E seu reinado foi próspero, foi bom, muitas vitórias, muitas coisas grandes foram feitas durante o seu reinado. Então era um homem muito estimado, um homem muito querido, um líder que todos gostavam. E agora ele morreu. Um homem bom, agora morreu. Onde está a esperança da nação agora? Sem o seu rei, a nação estará exposta aos inimigos, estará vulnerável, não terá alguém para liderá-la, para estar à frente. Crise política, crise nacional. O que vão fazer agora? Aí talvez imagino que muitos tenham pensado naquele momento: o que será da nação sem o seu líder, sem o seu rei? Como vamos fazer agora? Como vamos guerrear? Nós seremos vencidos pelos inimigos. E diante dessa situação de crise nacional, na falta de um rei, de um trono vazio, Isaías foi levado pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor para pregar. Esse texto é um texto clássico que mostra como Isaías foi chamado para o seu ministério. E aqui, diante dessa situação de crise nacional, a atitude de Isaías foi olhar para cima. Ele teve uma visão que transformou sua vida, que moldou seu coração e que tem muito a nos ensinar. Então, diante desse momento de desespero e crise nacional, com a falta de um rei, Isaías olhou para cima. E sabe o que ele viu? O texto nos conta que ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Aqui ele viu teve a visão de Deus, do seu rei, um Deus que é rei. É isso que ele viu. Diante daquela situação do trono vazio na terra, ele viu um trono preenchido com seu rei no céu. O termo usado aqui para Senhor é Adonai, na língua original, no hebraico. E o termo Adonai, ele refere-se ao domínio, refere-se à majestade, a todo o domínio que Deus tem sobre a criação e sobre todas as coisas. Então mostra como Deus domina, exerce domínio e governo sobre todas as coisas. Outros textos na Bíblia apontam para Deus usando a figura do rei, um rei que governa. Usam dessa figura para mostrar o domínio divino sobre a criação e sobre todas as coisas. Para mostrar que Deus é criador, e não só criador, mas ele é governador, sustentador de todo o universo. Algumas pessoas creem
que Deus criou o mundo e deixou a sua própria sorte, como se desse corda no mundo e o mundo agora agisse sozinho. Mas não é isso que acontece. Deus criou todas as coisas e governa com sua mão e sustenta e cuida e dirige todas as coisas. É interessante que lá no Salmo 93, o salmista, ele falando sobre o reinado do Senhor, ele diz que o reinado de Deus é desde a eternidade e para sempre, para toda a eternidade. Ou seja, Deus está no trono desde o começo, desde a eternidade, e Deus vai continuar no trono até o fim, até a eternidade. Afinal, Ele é o princípio e o fim. Ele está no trono desde a eternidade e vai estar para toda a eternidade. Outro texto bíblico de Paulo diz, lá na sua primeira carta a Timóteo 1,17, ele diz assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Essa é a característica desse Rei. Ele é eterno, imortal, invisível, único, eterno. Um Rei que não sai do seu trono, que não perde o seu trono, que não dá lugar a outro rei, porque ele é Rei único. Os tronos terrenos, as cadeiras presidenciais, constantemente vão esvaziar, os tronos vão ser trocados, mas o trono do Senhor estará sempre ocupado, preenchido com o Rei da Glória. Em contraste, então, com a figura do rei que morreu, do rei Uzias, que esteve no trono por 52 anos, agora não estava mais, o trono estava vazio. O Senhor é apontado, é mostrado no trono desde a eternidade para toda a eternidade. Enquanto presidentes, governadores, líderes, ministros vêm e vão, o Senhor continua sentado sobre o alto e sublime trono. E além de ver um Deus que é rei, nessa visão de Isaías, ele viu um Deus que é santo. A partir do verso 2 até o verso 5 fala sobre isso, que haviam serafins. Os serafins eram anjos, seres celestiais, que adoravam e serviam ao Deus Todo-Poderoso, que estavam cantando, clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Aqui, os serafins são como os súditos desse rei, que cantavam e clamavam a santidade desse rei, desse Deus Todo-Poderoso que está sentado no trono. É interessante que esses serafins, esses seres celestiais, eles cobriam o rosto, cobriam os pés. Eles não se achavam dignos de ver, de estar na presença desse Rei poderoso, de tão santo que ele é. É interessante que esse tríplice santo, o santo, 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 dá uma ênfase nesse atributo divino, o quão santo ele é, o quão puro, o quão perfeito o Senhor é. Entre os tantos atributos de Deus, tem a santidade. A santidade de Deus refere-se tanto a uma qualidade relacional, ou seja, santo quer dizer separado. Então Deus é separado do mundo, no sentido de não estar envolvido na corrupção, na maldade e na injustiça do homem. Deus não se relaciona com o mal, com o pecado. Ele está separado disso, está fora disso. Mas também essa santidade, esse atributo, refere-se a uma qualidade moral de Deus, que é a sua pureza, a sua perfeição, a ausência de mal, a ausência de pecado em seu ser.
Não há falta nenhuma, não há erro nenhum no nosso Deus. E aqui nesse texto é interessante que essa santidade de Deus é contrastada com a impureza, a corrupção humana. Isaías aqui olha para cima, para um Deus que é santo, santo, santo. Depois ele olha para ele mesmo e olha para o seu povo, para a sua volta, e sabe o que ele diz? Ai de mim, eu estou perdido. Ele viu a sua situação, olha, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou corrupto, eu sou mau, e o povo que está à minha volta, todo mundo mau também, todo mundo corrupto, todo mundo impuro, e os meus olhos viram um rei que é santo. Isaías estava no meio de um povo corrupto. A crise que eles estavam passando por causa da sua maldade, da sua impureza. E é interessante que falar do rei Uzias, que era o líder naquela época, tão estimado, um homem tão próspero, que começou o seu reinado tão bem. Começou quando, na narrativa bíblica, aos Segunda Crônicas, quando fala sobre Uzias, fala que ele fez o que era reto perante o Senhor, foi um homem bom, temente ao Senhor, mas conta que nos últimos anos de sua vida, ele se exaltou, aquilo que ele tinha conquistado, toda a sua força, toda a sua glória que ele tinha conquistado em seu reinado, deixou ele soberbo, deixou ele exaltado, e ele começou a transgredir contra o Senhor. Ele começou a desobedecer e a pecar contra o Senhor. E sabe o que aconteceu com ele? Foi castigado com a lepra. Nos seus últimos anos viveu com a lepra e morreu de lepra. Então aqui mostra que até os melhores homens aos nossos olhos, os homens que a gente pensa e olha, nossa, que homem bom, que líder bom que eu tenho, que homem capaz, que homem honesto. Nenhum homem, por mais honesto ou bom que seja, aos nossos olhos, ele está isento de errar, de pecado. Ele está isento de cometer erros. Irmão, saber que Deus, o nosso Deus é um Deus santo, um Deus que não erra, um Deus puro, que não falha, deve gerar em nós uma confiança, uma segurança maior nele. É muito melhor confiar em alguém que não erra do que confiar em um homem, em um governante que pode errar a qualquer momento e erra várias vezes, que pode tomar decisões erradas, que podem prejudicar uma nação inteira. Por isso, devemos olhar como Isaías, olhar para cima e ver que há um rei que está lá desde sempre, e é um rei que não falha, não erra, que não peca. Ele é puro, totalmente puro. Por fim, neste texto ainda mostra que na visão de Isaías, ele viu um rei, um Deus que é rei, um Deus que é santo e um Deus que é misericordioso. Depois de Isaías se desesperar, dizer, eu estou perdido diante de homens, diante de um povo que é totalmente corrupto, é impuro de falar, é impuro de agir, diante de um povo corrupto, eu estou perdido. Diante disso, ele viu e experimentou a misericórdia, o perdão divino. No verso 6, ele diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar como tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isaías reconheceu que tinha erros, que tinha pecado, tanto ele como o seu povo, confessou os seus pecados e foi perdoado por Deus. Seus lábios impuros foram purificados, sua corrupção foi limpa e agora ele estava livre da sua iniquidade. E agora ele estava pronto, capacitado
para proclamar uma boa palavra, palavra da parte do Senhor. Ele estava capacitado para servir a esse rei soberano. Interessante que na história, o povo de Israel, chamado por Deus, rejeitou o governo divino. Teve um momento da história que o povo disse: levante um rei sobre nós. Nós precisamos de um rei igual os outros povos têm. Nós queremos um rei humano para governar e impor leis para nós. Assim eles estavam rejeitando o reinado, o governo do Senhor. Eles não queriam mais um governo teocrático, onde Deus que rege e que dá as regras. Eles queriam um governo humano. Assim eles rejeitaram o Senhor, rejeitaram tudo que Deus fez na história do seu povo, rejeitaram todas as bênçãos, todo o cuidado, todo o livramento, todas as vitórias das batalhas que Deus havia dado ao seu povo. Rejeitaram em troca de um rei humano, de um rei terreno, de um homem que reinasse sobre eles. E é interessante que cada rei que se levantava, as suas atitudes eram repetidas pelo povo. Se o rei servia a Deus, o povo tendia a servir a Deus. Se o rei pecava contra Deus, o povo tendia a pecar contra Deus. Pois um rei, ele reflete a imagem do seu povo. Ele é a referência para o seu povo. E por isso, por causa dessa maldade, dessa inconstância do povo de estar sempre pecando e voltando-se contra Deus, é que esse povo caía e sofria tanto. Por causa da sua maldade, por causa da maldade dos seus líderes, o povo sempre sofria nas mãos dos inimigos. Quantas vezes, quantas batalhas que o povo perdeu por rejeitar a Deus e se entregar a outros deuses e a outros reis. Mas é interessante que esse Deus, que é todo poderoso, que é rei da glória, o rei do universo, ele é cheio de misericórdia e amor e está sempre pronto a perdoar e a chamar de volta o seu povo para si. Interessante, em um outro texto de Isaías, ele proclama um convite que Deus dá ao seu povo, que diz assim: vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. E o texto continua dizendo que Deus falando para o seu povo: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Está registrado lá em Isaías, capítulo 1, verso 18 e 19, se você quiser conferir. Deus sempre, por mais mal que seja o povo, por mais desobediente, por mais corrupto que seja, Deus sempre está pronto a receber, a perdoar, a exercer sua misericórdia em prol do seu povo. Sempre vão existir governantes bons e ruins, mas só um governante, só um Deus, só um rei que governa com tanta santidade, com tanta justiça e misericórdia. Na história, nós temos relato de muitos líderes poderosos, homens que marcaram a história, que impactaram nações, que reinaram com tanta glória, com tanta inteligência, que levantaram impérios, levantaram reinos que dominaram sobre a terra há muito tempo. Vários reis, vários imperadores, vários governantes que nós temos na história que marcaram mesmo a história da sua nação, do seu povo. Não só, mas também do mundo. Mas todos esses reis, esses imperadores, tiveram um início e um fim em seu reinado. Todos morreram. Também houveram muitos governantes que tomaram decisões erradas e acabaram prejudicando toda a sua nação, que em vez de levantar, destruíram o seu império, destruíram uma nação. Esses também morreram, acabaram. Somente nosso Deus, que é rei sobre todas as coisas, ele é criador e sustentador do universo, que domina com majestade, com santidade, com justiça.
Só Ele é rei desde sempre e vai ser rei para sempre. Ele nunca falhou, nunca vai falhar, nunca errou, porque Ele é totalmente santo. Por isso, diante disso tudo, ao invés de você querer levantar uma bandeira e vestir uma camisa de um governante, sair na rua em protesto, sair na rua em carreata a favor de algum governante ou contra algum governante, ao invés de ficar criticando e rebatendo a ideia de um governante que você não gosta, que você não concorda com ele, em vez disso, por que você não olha para cima e se rende ao Rei dos Reis e se rende à soberania do Rei do Universo? Se há um rei que a gente pode confiar, ainda mais em período de crise, é o nosso Deus. Ele é rei sobre todas as coisas, em todo o tempo. Nada vai tirar ele do trono, nada vai usurpar o seu trono. Nenhuma decisão dele é errada, pelo contrário, tudo que ele faz é santo, é reto, é justo, é bom. E é muito melhor a gente confiar em alguém que não erra, em um Deus poderoso que nunca falha, do que confiar em homens que estão sempre vulneráveis ao erro e a tomar decisões erradas. Por isso eu faço esse desafio: olhe para cima e se renda ao poderoso, ao Deus Criador, sustentador e Rei de todo o universo. Que o Senhor te abençoe e te dê um dia feliz, de paz, e que o Senhor governe sobre a sua vida, sobre a sua família, em nome de Jesus.